Olá, meu nome é Vanessa Câmara, sou estudante de LOP da turma 1D. Bom, aqui é o meu código de jogo. Lado direito é o menu do meu jogo, como o usuário entraria e veria o menu do meu jogo, ao lado direito. Aqui ao lado esquerdo é minha função, o meu código principal. E para que esse código principal não fique tão grande, não fique com tanta coisa e confuso, eu criei funções em formas de pastas aqui e fiz apenas chamá-las, como por exemplo aqui o menu. Eu fiz a função menu aqui nessa pasta e nessa outra aqui eu fiz só chamá-la para que fique mais fácil de ser usado e compreendido o código. Antes de tudo, eu criei as variáveis de tela, de imagem, e criei também uma função preload, para que a variável imagem consiga ser gerada, consiga rodar no meu jogo. Aqui o menu, vou explicar por partes. Entrei aqui, como vocês podem ver, o menu. Como foi que eu criei o menu? Bom, basicamente é igual para todos, o comando é igual para todas as outras páginas. Cria a função, esse aqui é o background, que é para dar cor ou imagem ao fundo do meu jogo. E essa função aqui, ela é referente a esse movimento que eu estou passando aqui agora. Se o mouse passar por cima dessas coordenadas, ele vai mudar a cor, que é essa aqui. Caso eu não passe por cima dessas coordenadas, desses retângulos, ele não muda de cor, como vocês podem ver, ó. Mas ao passar, ele muda. E para que isso aconteça, eu tenho que fazer para cada retângulo desse. Então, esses demais códigos que estão aqui, este e este, é tudo referente apenas a esse aqui, a esse movimento aqui, ó. Bom, e para adicionar o texto, eu adicionei o comando textiling, e esse center aqui está relacionado para centralizar o meu jogo aqui, o texto do meu jogo, do meu menu. Bom, aqui esse comando é referente a esse sombreamento, troquei aqui a cor, e o tamanho desse sombreamento aqui. Bom, esses restantes deste comando está referente ao tamanho da minha letra, a cor da minha letra e o texto que eu quero escrever e sua posição no meu jogo. Esse daqui também está referente a isso, apenas ao tamanho da minha letra, as posições, e a diferença que eu fiz aqui é que eu não quis sombreamento, e ao contrário da palavra jogo, eu quis colocar esse quadradinho com cor, como vocês estão vendo aqui, ó. Essa corzinha é referente a esse quadradozinho aqui, ó. Que quando eu passo em cima muda a cor, mas é referente a esse quadradozinho. Para as demais funções, criei pastas também. Por exemplo, a créditos. Essa aqui é a minha pasta créditos. Bom, basicamente é a mesma coisa. Sempre vai ter o background para que dê cor ou imagem ao fundo do meu jogo. O texto, que é para eu conseguir escrever na pasta, neste quadradinho aqui. E basicamente é a mesma coisa. Sombreamento, o tamanho do sombreamento, a cor o tamanho que eu escolhi para minha letra, cor e o texto, e sua posição e tamanhos. Basicamente é a mesma coisa, você vai fazendo a mesma coisa. Aqui do mesmo jeito, ó, da mesma maneira, referente a esse aqui, ó. Vou mudando a cor, que eu não do voltar, aliás, esse código aqui é referente ao voltar. Ele basicamente criou esse quadradinho e esse código todinho é referente ao tamanho da minha letra, a minha cor, a posição de onde este quadrado vai estar. Basicamente é só isso.
Já aqui, neste outro comando, é referente a esse quadradinho aqui. Assim como os outros, a gente cria o tamanho das letras, a cor, esse aqui é referente à cor da minha letra. Eu mudei um pouco aqui a cor, diferentemente dessa daqui. Eu mudei a cor da letra, por isso que tá diferente esse código. E o texto, que eu queria escrever dentro desse quadradinho aqui. O meu nome, ó, e a sua posição. Ao contrário do menu, que eu coloquei a imagem em cima, logo no início do código, no menu, botei aqui dentro da função background, essa aqui eu fiz só adicionar uma colagem, é tipo uma colagem. Em cima, vamos supor assim, que se eu tivesse colocado também uma imagem aqui, ao invés de uma cor. Eu colei por cima uma imagem. Eu não coloquei como fundo, eu colei por cima do fundo a imagem. E essa aqui é essa função, imagem, minha foto, que é a variável foto daqui, e a posição, tamanho que eu quero. Apenas isso. Como o jogo eu não decidi o que fazer, fiz apenas com a programadora e estou esperando a mensagem da educadora para saber se ela vai participar do projeto. Já mostrei como funciona os créditos, como é que é o código crédito e o menu. Agora eu vou falar sobre o instruções. Como o jogo ainda não tenho certeza do que fazer, porque coloquei poucas coisas. Aliás, não coloquei nada. Tá aqui. Exatamente como eu fiz os outros, a explicação é o mesmo. Background, para dar fundo. Text Alec, que é para eu conseguir escrever no fundo, né, neste quadrado aqui. Centralizei e fui colocando sombreamento, tamanho do sombreamento, o tamanho da letra que eu quero, a cor da letra e o texto referente ao que eu quero escrever. Instruções, está bem aqui, e sua posição. Já nesse daqui, todo este comando vai estar referente. Isso aqui. Todo este comando vai estar referente a esse quadradozinho de voltar. Não quis sombreamento na palavra. Coloquei apenas uma cor no quadrado, para que ele não ficasse no fundo. Fiz um quadrado, no retângulo. E aqui coloquei o texto, escrevi, a cor da letra e o seu tamanho. Nada diferente dos demais. Tudo muito bem padronizado. E aqui é referente, assim como nos créditos, a esse pedaço aqui, ó, de jogo. O jogo está em desenvolvimento. Por esta razão, ainda não há instruções. Como eu disse, não tenho planejamento do jogo ainda. Mas é a mesma coisa. Não quero bordas, não quero essas bordazinhas aqui. Chamei esta função aqui. A cor, referente ao quadrado, exatamente como o outro, né? Fiz a corzinha pro quadradinho. O retângulo, só quero chamar quadrado. O retângulo, sua posição, e o que eu escrevi no retângulozinho, né? Tamanho e a cor da letra que eu quero. Basicamente é isso. O do fase, aqui, vamos em jogar. O de fase não tem nada, porque eu não consegui saber se eu queria para fazer jogo de memória ou um jogo de soletrar, então não soube o que botar aqui. E o código é exatamente o mesmo. Background, fundo, o texto, text Allen e center relacionado a este aqui, para centralizar esse texto, e aqui está o comando que eu fiz para que ele aparecesse esse nome com esse sombreamento, tamanho e tudo mais. Bem padronizado, é a mesma coisa. E esse comando é referente a esse quadrado. Sem borda, com a corzinha diferente, né, para o quadrado, para ele não
se perder aqui na imagem, o tamanho do texto que eu quero, a cor da minha letra, e aqui o texto, que é para chamar o comandozinho de voltar. Para eu conseguir escrever a palavra voltar, aliás. Para que eu possa escrever, eu tenho que escrever essa palavra aqui, ó, texto, entre aspas, a palavra voltar, e esse aqui nada mais é as coordenadas, de onde ele vai ficar aqui nesse quadrado aqui, ó. São o x, o valor y, tamanho e altura. Tudo aqui, ó, referente a isso. E é basicamente isso em todos das demais pastas. Você chama a função, cria um fundo para a função, e se você adicionar texto, você vai ter que adicionar isso aqui, todo este comando aqui, se você quer colocar ele dentro de um quadrado, de um retângulo, você vai ter que chamar a função. Eu escolhi um retângulo aqui, ó, mas poderia ser um quadrado, poderia ter botado um quadrado e colocar todo esse nome aqui dentro do quadrado. A função seria a mesma coisa, só mudarei apenas isso aqui, mas os demais códigos seriam o mesmo. Bom, para finalizarmos, vou mostrar agora como eu fiz o código para que esses movimentos aqui de clique fossem possíveis de clicar, ao clicar, porque senão, se eu não tivesse criado esta função clique e colocado em códigos, seria como uma imagem, eu passaria por cima, clicaria aqui e nada aconteceria. Mas que para isso ser possível, eu tive que criar funções, aliás, a função mouse, que está bem aqui, mouse, aqui. O que foi que eu fiz? Eu criei uma função para chamar lá no meu corpo geral aqui, função do mouse click, para que quando eu executasse alguma dessas telas aqui, ao clicar, chamaria uma dessas telas. E o que eu fiz? Aqui, ó, jogar. Ao clicar em jogar, o que aconteceria? Isso aqui são as coordenadas, para que eu conseguisse clicar no canto certo. Se eu não tivesse posto essas coordenadas, eu clicaria em qualquer lugar aqui que já abriria outra página, já entraria em outra página. Mas como eu quero que abra a tela do jogar, ao clicar em jogar, eu tenho que dar exatamente a coordenada deste quadrado aqui, ó. E foi o que eu fiz, essa é a função. Ao clicar nessas coordenadas, o que acontece? Ela vai chamar a tela 3. O que seria a tela 3? Seria esta função aqui, ó. Função tela 1, que seria a tela 3, que seria a tela de fase 1. Aqui, ó. Ao clicar, eu vou chamar essa tela aqui, ó. Como vocês podem verem. Cliquei, chamou que tela? Chamou a tela 1. Foi a mesma coisa que eu programei aqui, ó. Ao clicar em jogar, com estas coordenadas, a coordenadazinha do quadrado, cliquei dentro destas coordenadas, ela chamou a tela jogar, a tela fase 1. Aqui é basicamente a mesma coisa. Para que eu conseguisse entrar em instruções, fiz exatamente como eu fiz em jogar. Criei a função aqui, ó, da instrução com as coordenadas do jogo, do mousezinho lá, do quadradozinho, desse quadradozinho, como vocês podem ver. E pedi para que quando clicassem, ele entrasse na tela 1, que a nossa tela 1 seria a nossa tela de instruções, como tá aqui, ó. Referente tela 1, nosso corpo é a tela de instruções. Pedi para que quando executassem essa função, chamasse a tela 1, entrasse na tela 1. E assim sucessivamente. E créditos, chamou, cliquei aqui dentro dessa função, dentro dessas coordenadas expostas aqui, ele entraria na tela 2. E é o que acontece. E cliquei, crédito, conferi lá, crédito, tela 2.
Bom, e aqui foi o dos voltar. Os retângulos voltar. Como eu tenho mais de um, eu tive que criar essa estrutura aqui, diferentemente de créditos, eu tive que colocar primeiramente o if com as telas. Se eu clicar em voltar na tela 1, com essas coordenadas aqui, vai para o menu. Ou, essas duas barrinhas significam ou. Se eu cliquei nessa, vai voltar para o menu. Ou, se eu clicar nessa, que é referente à tela 2, ele também vai voltar para o menu. Ou também posso adicionar a tela 3, que seria a nossa telazinha de créditos. Aliás, de fase. Vai ser a mesma coisa, o mesmo comando. Diferentemente dos outros, eu tive que primeiro colocar as telas para eles saberem que tela eu estou executando o comando. E aqui é só referente a para qual tela eu quero voltar, exatamente como essa. Falei, executei o comando dentro dessas coordenadas, as coordenadas são as mesmas porque estão no mesmo lugar. As coordenadas aqui desta função são as mesmas, pois eu coloquei exatamente no mesmo lugar para facilitar o botãozinho voltar. Futuramente eu pretendo melhorar, colocar setinhas, né, ao invés desse quadradinho com esse nome. E também, quando tiver já bem produzido, né, alguma função, colocar música. Para colocar música seria só, até adicionei aqui a pasta sons já para adiantar, mas eu ainda não coloquei. E aqui eu teria que fazer outra função para rodar aqui também de música, né? Diferente da foto, teria que ser um create áudio, alguma coisa assim do tipo. Não estou sabendo pronunciar. Mas eu teria que fazer o mesmo sistema desse daqui, ó. Teria que baixar a música na minha pasta e criar uma variável para que ela pudesse tocar e botasse nessa função preload, que é para ela ficar rodando. E é isso. O meu jogo ainda está aqui apenas no menu mesmo, ainda não consegui saber o que eu vou propor, se é algo sobre soletrar ou um jogo da memória para crianças do ensino fundamental 1, aliás. É isso e muito obrigada pela atenção.